Estamos alegres por estar aqui nesta festa, por estarmos neste lugar. Sabemos que Deus já tem falado aos nossos corações. Quantos já ouviram o retumbar da glória do Senhor em seus corações? Deus já tem se manifestado. Não será diferente agora através da sua palavra. Tenho certeza que Deus, mais uma vez, nos surpreenderá com tua presença gloriosa. Quero agradecer a Deus pelo convite que nos fora otorgado, facultado, dirigido. Agradecer ao pastor Eliezer pelo privilégio de poder estar aqui também. Todo esse conjunto maravilhoso, toda a igreja que está reunida aqui, glorificando a Deus. Você tem total liberdade para continuar dando glórias. Eu vou pregar, você dá glória, Jesus manifesta a glória, e nós saímos aqui alegres pela presença do Senhor. Abre comigo sua Bíblia, João capítulo 6. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Eu quero falar esta noite a respeito de uma geração. Uma geração que louvará. E as obras dessa geração são manifestas. Obras manifestas de uma geração que louva. Uma geração de meninos. Não de meninice, mas uma geração de meninos. Porque Cristo diz: deixai vir a mim os meninos, os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Glória a Deus. João capítulo 6, eu quero ler convosco, a partir do verso 7 ao verso 9. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não me as bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Amém. Queridos, Evangelho de João, Evangelho dos Sinais. João escreve seu Evangelho depois dos 3 Evangelhos sinóticos já estarem escritos. Ele escreve aquilo que João Crisóstomo fala, que é o Evangelho espiritual. Ele disse que os Evangelhos, 4 Evangelhos, são a parte escolhida da Bíblia Sagrada. Pois os 4 Evangelhos estão decodificados toda a história da Bíblia Sagrada. Quer entender os Evangelhos? É preciso ler o Antigo Testamento. Pois a vida, a obra, o ministério, os feitos de Jesus são o cumprimento profético de todas as profecias veterotestamentárias. Ainda assim ele disse: o Evangelho de João é o Evangelho espiritual, que é a parte seleta dos outros Evangelhos. João está escrevendo como um senhor de cães brancas, de cabelos brancos. Está escrevendo cerca de 96 depois de Cristo, depois de muito tempo, cerca de já 30 ou 40 anos que os outros Evangelhos já estão escritos. E ele está olhando para trás, olhando para toda uma história de vida cristã, de vida com Deus. Está olhando para trás, está tentando resumir todos os 3 anos e meio de presença de Jesus em sua vida, de aprendizado com Jesus, de ensino de Jesus. Ele está tentando resumir em alguns sinais. Ele fala em 7 grandes sinais. Ele fala do sinal de Caná da Galileia, o primeiro momento em que Jesus demonstra a verdade de quem ele seria, aquele que faria milagres, transformaria algo que era nada em uma coisa muito grandiosa. Aí Jesus vai trazendo essa revelação e João vai demonstrando, vai delineando, lufando através das suas linhas do seu Evangelho e demonstrando tais sinais. Capítulo 6, depois, no final do capítulo 5, que ele dá uma demonstração acerca da vida de Moisés, acerca da história de Moisés, uma pincelada histórica e contextual. Jesus está demonstrando. Depois disso, Jesus tenta demonstrar no capítulo 6 que ele era o cumprimento profético de Deuteronômio 32.
aquele que seria o Messias. Mas o Messias deveria ser alguém que deveria proporcionar ao homem uma coisa: deveria ser um maná que não perecia. Nesse momento, então, entramos no capítulo 6. Está Jesus, então, se passando de um lugar ao outro. Capítulo 6 tem alguns lugares, 4 lugares. Em primeiro lugar, é a passagem ao mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Ele está rodeado das montanhas de Golã e também do Monte Hermon, o monte da terra fértil, o lugar onde as tempestades mais severas de Israel e da Palestina acontecem. Nós conhecemos a história, Marcos capítulo 4. Uma grande tempestade sobreveio. Também acontece que nesse momento, nesse capítulo, ocorre um outro lugar, quando Jesus passa pelo lago de Genezaré. Jesus então sobe ao monte, se assenta e começa a explicar-lhes algumas coisas. O ensino de Jesus, a voz de Jesus, que sempre trouxe liberdade, que sempre trouxe glamour, glória e poder ao coração dos homens que estavam completamente esquecidos. Então, também temos um outro lugar deste capítulo, e o outro lugar é quando Jesus está levando os homens, as mulheres, as crianças, é a multidão por completo, a um lugar deserto. E também temos um outro lugar que Jesus apenas cita, a partir do verso número 6, que é Betsaida, a casa da pesca. Dentro desses entremeados, desses 4 lugares, Jesus está vivenciando um milagre, demonstrando um grande milagre. Só que para vivenciar este milagre, como Jesus prega durante o dia inteiro, chega à tarde, não tem lugar para ir comprar comida, Jesus então chama a todos, leva-os a um lugar deserto. Até parece engraçado, porque Jesus deveria levar, logicamente, as pessoas a um lugar onde tem comida. Jesus faz o contrário, leva onde não tem comida. E Jesus ainda faz mais engraçado ainda, porque Jesus leva a um lugar que é próximo à casa da pesca. E o milagre acontece por causa de peixe. Coisa interessante. Aí então, Jesus recolhe as pessoas, chama-os e coloca no lugar deserto. Depois do lugar deserto, quando tudo acontece, um problema se instaura, que é o problema da fome. A multidão ouviu Jesus. Só que quando Jesus passou ao mar de Tiberíades, ele passou cerca de 7 quilômetros de barco. Mas o povo gostava tanto de ouvir Jesus, que atravessou mais de 38 quilômetros a pé, passou pelo Vale do Jordão e disse: eu vou ouvir Jesus, eu preciso da voz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Passou ao outro lado, se achegou e disse: a voz de Jesus pode fazer-nos vencer qualquer longa caminhada. A voz de Jesus é o descanso para o cansado. A voz de Jesus é a alívio para o aflito. A voz de Jesus é a alegria para o triste. A voz de Jesus é o que emana a tua glória, é a demonstração excelsa e excelente, Glória a Deus! Aleluia! de que Ele ama o homem. Glória a Deus! Aleluia! Jesus então recolhe os homens, coloca no lugar deserto, continua falando-lhes. Eles encontram Jesus, e nesse momento então, a partir do problema instaurado, agora algumas soluções vão ser descritas. Porque todo mundo que está com Jesus, os discípulos, cerca de 2 anos e meio já com Jesus, acham que agora eles já são capazes de darem soluções a problemas grandiosos. E eles começam a dar, a primeira solução vem da boca dos discípulos: manda-os embora. Não dá para ficar com eles, não dá para alimentar o povo, manda o povo embora. Essa é a primeira solução. A segunda solução, ela vem de Filipe, o matemático dos discípulos de Jesus, o homem que morava em Betsaida, João capítulo 1, verso 44. E Jesus faz a pergunta para a pessoa correta. Ele vira e diz: Filipe, tu é contador, né? Sabe bem fazer os cálculos, então diga para mim, verso 7, quantos
dinheiro daria para alimentar toda essa multidão? E eles dizem: bom, segundo os meus cálculos, 5.000 homens por baixo, 4 vezes o número desses 5.000 homens por causa das mulheres, das crianças, dos cegos, dos coxos, dos mancos, dos ressecados, dos escravos. Então, mais ou menos uns 20.000. Isso vai dar, em números financeiros da época, cerca de 6 meses de trabalho. Não vai dar, Jesus. Nós temos cerca de 1 hora para alimentar. Em 6 meses, Jesus resumiu o problema em 1 hora. Jesus é assim. Ele pega um problema tão grande, transforma em pouco. Diz a Bíblia que ele pega todas as areias da terra e pesa em balança de precisão. Chama todas as estrelas pelo nome. Os raios ainda mandam se apresentar e dizer: diga, Senhor, tu és o Senhor. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Mas nós estamos ainda na introdução. Aí então, Jesus, o grande Jesus, faz a pergunta a ele, faz o cálculo, raciocina, mentaliza. Era ele que o tempo todo estava calculando algumas coisas no ministério de Jesus. Depois tem um terceiro. A terceira solução é do caçador de talentos, André. O homem que achava coisas aonde parecia não ter. André era aquele homem que, no capítulo 1 do Evangelho de João, foi ele quem achou, encontrou o próprio Filipe. Foi ele quem olhou e disse: Filipe, vamos a Jesus. André é a simbologia do Espírito Santo, que pega aqueles que não são nada e leva diante da presença de Jesus. Aleluia. E faz com que eles sejam muito bons. Aí André então pega e diga: bom, na verdade nós temos aqui um menino. A palavra do original que está aqui dá-nos a entender que é uma palavra traduzida como rapaz. É uma palavra que delimita a faixa etária entre os 12 e os 18. É uma palavra específica para rapaz. Nesse momento, André, o caçador de talentos, olha no meio da multidão, mais de 5.000 homens. Era difícil alimentar, mas não era difícil ver em meio à multidão. Jesus está te vendo em meio à multidão. Pode ter tantos adolescentes, Deus te escolheu especificamente para Jesus está te olhando especificamente para você. E tem algo com você. Glória a Deus, aleluia. Então André, ele olha e procura, passando um olhar rápido. André diz: opa, tem um menino. E o menino então vem a Jesus. Só que tem um porém. André, ele, apesar de ser a tipologia do Espírito Santo, ele tem suas dúvidas. André olha e diz: bom, na verdade, esse menino, apesar de ter pães e peixes, pior de tudo é que o pão é de cevada. O pão não é nem de farinha de trigo. E o pior de tudo é que o peixe passou durante o dia inteiro. Um dia inteiro. E o peixe não estragou. Meu Deus. Outro sim. Além de tudo isso, era lancheira de menino, coisa de criança, coisa pouca. A mãe que preparou, entregou na mão dele, só para ele comer. Mas Jesus resolve escolher um adolescente em meio a uma geração de mais de 20.000 pessoas. Aleluia! Deus resolve escolher um só adolescente. Oh, glória a Deus! Deus não precisava de mais nada. Aleluia! Certa feita, Charles Haddon Spurgeon, pregando uma mensagem, ele disse certa feita: Deus ainda saberá o que a terra, o que a humanidade haverá de ver através de um homem, só um homem, cuja vida estará por completa entregue nas mãos de Deus. Aleluia! Cerca de 10 anos depois, porque neste mesmo dia, um menino de 15 anos de idade saiu rompendo a multidão,
veio à frente e disse: pastor, eu quero ser este homem. Este homem foi o maior ganhador de almas de toda a humanidade. Chamava-se Dwight Lyman Moody. Ele ganhou pessoalmente 1 milhão de almas para Jesus. Aleluia. A geração que louva ao Senhor não é uma geração de fala, de palavra, porque o mundo também pode louvar a Deus. Não é preciso ter língua para louvar a Deus, é preciso ter coração de adorador. Então Jesus se aproveita da lancheira do menino. E a quarta solução vem dos lábios do próprio Jesus, se aproveitando das coisas do menino, daquilo que era da criança, do adolescente, se apropria daquilo e coloca para fazer o milagre. Glória a Deus. Então, a partir daqui, Glória a Jesus. nós vemos algo tremendo. Eu quero falar acerca de 3 lições. 3 lições que o menino dos pães esfrega em nosso rosto para o século XXI. Glória a Deus. É para adolescente, é para adolescente, é para jovem, é para igreja. Glória a Deus. 3 lições. Esse menino, Deus sempre contou com meninos. Sempre. Em um momento de divisor de águas, quando Deus estava para transformar por completo o modelo de adoração em Israel, Deus escolheu, foi um homem, que coisa engraçada, 13 anos de idade, Samuel. Glória a Deus. Deus faz um vira na adoração em Israel. E o menino que dormia próximo à cama de Eli, e o tempo todo que Eli chamava, ele servia a Eli. O menino pôde obedecer a Deus, porque ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. Naquele momento, Deus estava transformando toda a história de Israel, porque a partir dali já não existiria mais juízes. Estamos acabando o tempo dos juízes e estamos entrando agora na época dos profetas. Deus não chamou Samuel para ser profeta quando era velho, chamou para ser profeta quando era novo. Deus precisa levantar profetas nessa última geração. Deus está precisando de profetas. Você não entendeu. Eu estou te dizendo que Deus está procurando profetas nessa noite. E é profetas para falar a verdade. É para pregar contra o pecado. Para dizer que Jesus é a santidade. Que a obra de Deus vai ser feita. E que Jesus está voltando em glória. Ele está voltando em glória. Para voltar a igreja. Vai buscar uma igreja poderosa. Uma igreja abençoada para iluminar o céu. Quem pode ter, quem pode ver, quem pode adorar? Quem pode adorar? Só quem pode adorar, só quem pode adorar vai dar tudo glória de Jesus. Mas Deus ainda contou um outro menino. Aleluia. Como esse Jesus é tremendo, né? Glória a Deus. Como esse Deus é tremendo. Deus conta com outro menino. Menino escondido na vida. 1 Samuel 20. A história de Davi e Jonatas, os homens que se amavam mais do que o amor de muitas mulheres. Eles tinham um menino de cerca de 14 anos. E esse menino era quem apanhava a flecha. Era quem entregava o recado. Esse menino era o porta-voz. O porta-voz de Davi. O porta-voz de Davi. Se Jesus é o nosso Davi excelente, aquele que veio para ser o Messias, Deus está procurando um novo menino. Que tem a flecha na mão para colocar no coração do pecador, para a obra de Deus ser feita com o poder. Glória a Jesus. Esse menino foi um menino que, por muitas vezes, por 3 vezes, a flecha fora jogada e ele pôde unir Jonatas a Davi, unir o pecador ao Salvador. Deus precisa de uma geração que o louve, e as obras dessa geração serão conhecidas lá fora. Glória a Jesus. Aleluia. Havia também uma menina. Não era só os meninos que faziam diferença. As meninas também fizeram a diferença. Uma certa menina que, apesar de estar tão distante de sua terra, nós conhecemos a história dela. Aquela que era criada de Naamã. E ela, por estar tão longe da sua terra, nunca se esqueceu
que o seu coração era voltado a Jesus, era voltado ao Deus de Israel. Estando em faculdades, ou em colégios, ou em quaisquer lugares que estejamos, os nossos corações precisam estar ardendo pela presença de Deus, pela presença de Deus, estar ardendo pela presença de Deus, porque Deus ainda tem coisas, tem curas para realizar, tem milagres para fazer através da vida de um menino. Deus precisa de uma geração de meninos, porque a geração de meninos é doce, é mais doce. Glória a Jesus. Porque a geração dos meninos não pensam em status, em coisas grandes, em lugares demasiados. Geração de meninos não pensam em galardão terreno. Geração de meninos não pensam em coisas terrenas. Geração de meninos precisa pensar no reino de Deus. No reino de Deus. Geração de meninos está preocupado com as coisas de Deus. Se Jesus vai curar Naamã ou se não vai curar Naamã. Essa precisa ser a nossa preocupação. Será que Deus, através dos lábios de um adolescente, não pode mudar a história de uma nação? Deus precisa mudar a nossa nação. E precisa começar pelos 3 grandes pilares da sociedade: igreja, família e educação. Se você não for o melhor na sua sala, ore a Deus para que seja. Você precisa ser inteligente lá dentro. Aleluia. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Aleluia. Dentro da sua família é preciso ter testemunho. Você vai ganhar todos os seus. A sua família vai ver que Jesus te chamou. E dentro da sua igreja haverá uma revolução quando Deus encontrar corações que estão dispostos a servir com verdade. Porque é uma geração que louva, é uma geração que pega a harpa, é uma geração que se coloca em frente a um altar, mesmo sendo uma geração de porteiros, filhos de Corá, Salmo 84. Mesmo sendo uma geração de porteiros que fica sempre a porta, sempre do lado de fora, sempre olhando as coisas de uma outra visão, não da visão dos maiorais. Deus precisa levantar você, adolescente. Deus precisa contar com você. A multidão está faminta e só você está com pão de semana. Mas havia também um outro menino, menino em que Deus confiou. Menino em que Deus confiou, segundo Crônicas 24, verso 1, chamado Joás. Ele foi rei com 7 anos. Só teve um problema. Quando o sacerdote morreu, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele abandonou a obra de Deus, abandonou os feitos do Senhor, deixou tudo que Deus havia o ensinado durante tanto tempo. Porque para Deus confiar um reino na mão de uma criança, deve ser muita coisa. Deus precisa confiar em nós. Deus precisa olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração e dizer: eu posso confiar nele, vou depositar sobre ele do meu espírito. Aleluia. Havia também um outro menino, o menino Jesus. Menino que não se preocupava com a carpintaria de seu pai, mas se preocupava com os negócios, as coisas do pai. Procuraram a Jesus, perderam a Jesus em meio à caminhada, enquanto os adolescentes nós estamos perdendo em meio à caminhada. Mas se ainda perderem estes adolescentes e eles forem encontrados na casa de Deus, encontrarem cuidando das coisas, dos negócios do Senhor, ainda será grande coisa. Quando procuraram a Jesus, depois de um tempo encontraram a Jesus e ele estava lá.
Eu estava dando uma aula aos doutores, porque Deus ainda pode dar inteligência para adolescentes. Deus ainda pode dar sabedoria. É Deus aqui, eu não posso dar sabedoria. Diz a Bíblia em Provérbios capítulo 8. E a sabedoria se assenta para aprender com Deus. E diz, Deus me ensina. E diz a Bíblia em Provérbios capítulo 8, verso 30, que a sabedoria foi a arquiteta planejante de Deus. Foi a sabedoria que se assentou, aprendeu com Deus, e Deus disse a ela: agora você, sabedoria, crie o universo. Glória a Deus. E Deus, através da excelência, magnificência do seu inacessível poder, pôde utilizar a sabedoria. Glória a Deus. O que é que Deus não pode fazer conosco? Aleluia. Se de um homem Deus pôde levantar Israel, se Deus encontrar os nossos corações essa noite voltados para a sua obra, glória a Jesus. quantos nós temos aqui dentro, nós poderíamos abalar o mundo. Aleluia. Nós poderíamos transformar muito mais do que o nosso bairro. Nós poderíamos transformar a humanidade. Nós viraríamos o Brasil de cabeça para baixo. Nós destruiríamos todas as obras do diabo. E Jesus seria glorificado, o nome dele seria adorado para todos. Levanta a sua mão direita para cima. Só quem quer ser usado por Deus, só quem quer ser usado por Deus. Deus está sondando o nosso coração esta noite. O Espírito Santo na forma de Adé está aqui esta noite, está procurando. Quem será que trouxe pão de cevada? Quem será que trouxe peixe esta noite? Deus está te olhando, o que é que você trouxe para Deus essa noite? Vai adorando a Deus, o que é que você trouxe para Deus essa noite? Trouxe glória a Deus para Ele essa noite? Trouxe aleluia para Ele essa noite? Deus está procurando, cadê o menino? Cadê o menino que tem pão? Cadê o menino que está com o cesto? Cadê o menino que está com os peixes? Deus está preocupado com uma geração diferente para alimentar a multidão. Lamaia Sete Mandarábia, Nábia Fácil, Mandarábia. O Espírito do Senhor está procurando os nossos corações esta noite. Está te sondando, está te sondando. Deus está procurando. Será que alguém trouxe alguma coisa para mim esta noite? Porque um pouco na mão de Jesus pode se transformar em muito. Há uma coisa interessante dentro das entrelinhas desse texto. Porque o menino andou demais. Ele andou muito. E o menino anda sozinho, mais de 38 quilômetros, seguindo a multidão. É no mínimo curioso. Minimamente. Mas tem alguém por detrás desse menino que fez toda a diferença. Foi sua mãe. Que foi quem fez a lancheira do menino. Preparou algo para que o menino pudesse depositar na mão de Jesus. Glória a Deus. Não precisamos apenas de uma geração de meninos que tenham coisas nas mãos, mas precisamos de uma geração de pais que colocam coisas nas mãos dos seus filhos para eles fazerem. Aleluia. Se o menino pode ser encontrado com algo nas mãos, é porque alguém depositou nas mãos do menino. Sua mãe disse: vai, meu filho, segue a Jesus. Pode seguir a Jesus. Você vai conseguir se encontrar com Jesus. Diz a Bíblia no verso 2 que a multidão seguia a Jesus e via os grandes milagres que Jesus fazia. Pensa a mãe olhando para o menino e dizendo: vai, meu filho, segue Jesus. Quem sabe você consegue trazer um milagre para a nossa casa? Quem sabe você consegue trazer a bênção de Deus para dentro da nossa família? Precisamos ter uma geração de pais que depositem pão de cevada e peixes em milagre na Lamaia Sete Mandarábia, Nábia Fácil, Mandarábia. Deus precisa de uma geração diferente. Glória a Deus. Você está cansado de oba-oba. Aleluia. Uma geração de discípulos. Esse texto tem gerações. A primeira geração é a geração dos discípulos. A geração dos discípulos é aquela que andou com Jesus.
Mas que infelizmente quem teve que dar de alimentar a multidão no final das contas foi o menino. Andou muito tempo com Jesus. Sabia que Jesus estava acostumado a dar sermões muito grandes. Não era a primeira vez, era pelo menos a terceira vez que Jesus falava à multidão por mais de 6 horas. Uma palestra com Jesus, uma palestra fantástica, palestra que ele tinha milagres, tinha cura. Mais de 6 horas com Jesus. Não era a primeira vez. E eles sabiam que precisavam levar alimento. Eles nem sequer aceitavam, texto do Evangelho de Mateus, nem sequer aceitavam as moedas que Joana e outras mulheres depositavam nos pés de Jesus, porque achavam que era dinheiro impuro. Só que na hora que Deus vai fazer um milagre, Deus usa pão de cevada. Meu Deus! Porque o pão que era aceito para o sacrifício e a oferta dentro do altar do templo de Deus era pão feito com trigo, farinha de trigo. O livro do Levítico nos orienta dizendo que pão feito de cevada era só pão de oferta de mulher adúltera. E Jesus está usando, porque provavelmente a mãe do menino era mãe solteira. Só tem um porém. Jesus também usou aquilo que parecia ser nada para fazer ser a única essência de milagre. A única essência. Glória a Deus. Não, você não entendeu. Estou dizendo a verdadeira essência de milagre. É das mãos de uma criança, das mãos de um pequenino. É a sua mão servir como instrumento. Elemento surpresa de Deus. Um menino aparecendo e o milagre acontecendo. E o nome de Jesus sendo glorificado. Porque todos estavam dizendo: como é que isso acontece? Isso só havia acontecido na Bíblia uma vez. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2, verso 42. Capítulo 2, verso 42 a 44. Quando a Bíblia diz que o próprio Eliseu está pegando pães de cevada e utilizando para um grande milagre desse porte, Jesus estava provando: eu sou a excelência dos profetas, eu sou aquele que veio para cumprir a profecia. Jesus estava fazendo isso. Mas tinha uma outra coisa. O pão não era apenas de cevada. O peixe, como eu disse, passou a tarde toda. Não tinha geladeira, não tinha freezer, nem isopor. Não se utilizava caixa térmica. Então, como é que se consegue fazer com que o peixe não esteja estragado para o momento do mantimento? Utilizava-se vinagre. E o vinagre é um bom conservador. Porque o vinagre, apesar de ser, os nossos cortes de mão, ser doloroso, ardido, ácido, meio cítrico, ele causa um problema só com feridas. Só que tem um porém: o seu sabor pode não ser tão aprazível assim, mas ele consegue conservar. É como as tempestades e as angústias da vida. Podem não ser tão gostosas, podem não ser tão afáveis, mas são as tempestades da vida que fazem com que a conservação da presença de Deus esteja. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? As tempestades ainda te conservam. Oh, glória! Aleluia! Primeira lição que acontece: Glória a Jesus. o menino seguiu a Jesus o dia inteiro. Não teve um só lugar aonde o menino não foi atrás de Jesus. Jesus foi ao mar, estava o menino no mar. Jesus foi ao monte, estava o menino no monte. Jesus foi ao deserto, estava o menino no deserto. Aonde estava Jesus, estava o menino. Aonde estava Jesus, estava o menino. Aonde Jesus está, você está. Aonde Jesus está, você está. Aleluia. Segunda lição. Você encontra a Bíblia dizendo, verso 9: está aqui. Que coisa. Preparação. O menino estava preparado.
parado para o milagre. A mãe dele ensinou, disse: se prepara, porque vai ter uma hora que o seu pãozinho vai matar a fome. Aleluia. Vai ter uma hora que o seu corpo vai virar muito. Vai ter uma hora que você, meu filho, ainda vai ser alguém de Deus. Começa a profetizar na vida do Senhor.